Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Amém. Amém. Salmos 9 vai nos dizer assim, no versículo 1 e o versículo 3 só. Senhor, quero te dar graça de todo o coração e falar todas as tuas maravilhas. Em ti eu quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Só até aí. Deus eterno e soberano, guarde e nos proteja. Ou melhor, continue nos guardando, continue Amém. nos protegendo, Senhor. Amém. Nós te damos graças neste momento e cantamos e exaltamos o teu nome, porque esta maravilhosa graça é que nós louvamos e adoramos. Guarde e nos proteja. Entregamos a ti, aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de ti nós te oramos. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus. Maravilhosa graça. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz, a luz nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém.
Nós cantamos e louvamos o nosso Deus, porque hoje nós somos livres, graça a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Sérgio. Alô? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, aos irmãos queridos que estão aqui no santuário conosco nessa gravação, a nossa gratidão, a nossa alegria de estar com os queridos, e a você, meu irmão, minha irmã, que nessa noite de domingo está aqui conosco para mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Hoje nós temos uma escola bíblica um pouco mais especial do que de costume. Nós estamos nos aproximando das nossas eleições municipais em todo o país, e depois de algumas comunicações de alguns irmãos, algumas consultas feitas aos pastores e encaminhadas ao conselho da nossa igreja, o nosso conselho resolveu preparar uma carta pastoral de orientação à igreja sobre política e cidadania, fundamentada nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, que é a nossa única e infalível regra de fé e prática, e, claro, também à luz da doutrina bíblica que temos ensinado como igreja presbiteriana. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje orando, como sempre fazemos, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que o nosso coração esteja voltado para a Palavra de Deus, para a vontade do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, que está presente neste lugar, Espírito Santo que inspirou a palavra, Espírito Santo que convence os nossos corações da necessidade de Cristo Jesus como nosso único e suficiente Redentor. Nós te imploramos por misericórdia, para que sejamos iluminados, que não somente o nosso intelecto, mas também o nosso coração e a nossa vontade sejam moldados conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim, Espírito Santo querido, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Antes de nós procedermos à leitura da carta pastoral do nosso conselho, eu gostaria de convidar você a ler junto comigo alguns textos bíblicos, começando pelas palavras do nosso próprio Senhor Jesus, conforme nos está registrado em Marcos, capítulo 12, versículo 13 até o versículo 17, quando nós ouvimos do nosso Senhor Jesus algumas importantes palavras a partir de um questionamento que lhe é feito. E diz assim a palavra do Senhor, em Marcos, capítulo 12, verso 13 ao verso 17. Não deixe de ler junto comigo, onde você estiver. Os irmãos que estão aqui comigo no templo, leiam comigo, e você em casa, abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim, Marcos 12, verso 13, enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário, para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Peço a você que abra comigo também a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, quando assim nos ensina o apóstolo Paulo, seguindo o espírito do Evangelho, assim ele nos diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro, é servo de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, a honra. Peço você que continue comigo nas Sagradas Escrituras, agora na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 13. A primeira epístola de Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 13 ao verso 17. E diz assim a Sagrada Escritura: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. E por fim, eu queria que você abrisse comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 28 e o verso 29, assim nos dizem: os apóstolos haviam sido presos e as autoridades judaicas assim lhe dizem: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os textos que nós acabamos de ler, meus irmãos queridos, nos falam da relação entre a igreja e o Estado. Na verdade, nos fala a respeito da relação de todo ser humano com o Estado, com as instituições civis. Nós entendemos que há necessidade do Estado, há necessidade das instituições governamentais. Nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade e precisamos de ordem, precisamos de organização. Todas as instituições, assim como todos os seres humanos, eles foram afetados pelo pecado, porque as instituições são humanas, ainda que criadas, ainda que geridas por permissão divina. Todas as instituições, elas têm um ser humano nelas. Por isso, o pecado que está em nós, infelizmente, tantas vezes mancha a história com tantas coisas tristes que nós conhecemos. Mas isso não significa que as instituições não sejam válidas, não sejam importantes. E nós, como cristãos, entendemos que ela tem o seu lugar na medida em que nós buscamos a vontade de Deus e buscamos fazer o bem e não o mal. Por isso, inclusive, até que para a estrutura administrativa, governamental exista, há necessidade de se pagar tributos, pagar impostos. É claro que eles não podem ser abusivos, como já nos alertava o livro de Provérbios. Mas nós cristãos entendemos que muito mais do que um dever de imposição, nós participamos da vida cidadã como cidadãos por dever de consciência. E a nossa consciência, sobretudo, ela está cativa à palavra de Deus, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que se revelou por meio da sua palavra e nos deu mandamentos, estatutos, juízos para que o homem viva bem,
para que o homem possa viver em harmonia com o seu próximo. E assim, irmãos queridos, nós entendemos que todo cristão deve participar ativamente da vida em sociedade, conforme os mandamentos do Senhor. Dessa forma, queridos, o nosso conselho, pastores e presbíteros regentes, com muito carinho, em temor e tremor diante de Deus, nós buscamos nas Sagradas Escrituras, buscamos nos nossos símbolos de fé e buscamos também na nossa legislação da Igreja Presbiteriana do Brasil uma forma de orientar os membros de forma equilibrada, o mais sábia possível e para a glória do nosso Senhor. E assim, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Niterói, no uso das suas atribuições que estão previstas no artigo 69, no artigo 70, as alíneas A e B e artigo 83, a linha N da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, resolveu baixar a seguinte carta pastoral sobre política e cidadania nos seguintes termos. A. Nós cremos que as Sagradas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são a nossa única e infalível e inerrante regra de fé e de prática. Nós cremos também na mensagem do Evangelho que anuncia que o homem é pecador em si mesmo, carente da glória de Deus, tendo o coração corrompido, ou seja, afetado pelo pecado no seu intelecto, nas suas emoções, na sua vontade, e que Jesus é o único e suficiente Salvador, que se fez carne e habitou entre nós, pagando o preço pelos pecados dos que creem, fazendo os que creem filhos de Deus, reconciliando com Ele os que recebem o Espírito Santo, que os ilumina e os guia a toda a verdade, até o dia em que Jesus há de voltar e julgar os vivos e os mortos. C. Nós queremos, portanto, que é uma postura idólatra, atribuir a qualquer ideologia, a qualquer partido ou a qualquer pessoa o lugar que somente Jesus pode ocupar, o lugar de Salvador. Somente Jesus é completamente honesto, somente Jesus é completamente puro, somente Jesus é completamente verdadeiro, somente Jesus é completamente santo e fora dele, da sua palavra, não há salvação. D, nós cremos que é direito e que é dever de todo membro da igreja ler as Escrituras e conhecer a doutrina bíblica e a sua teologia, tal como interpretado nos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são a nossa confissão de fé e os catecismos maior e menor. E que esses ensinos, eles têm sido a pauta da nossa igreja local, seja por meio do púlpito, por meio das pregações, dos estudos, seja pela nossa liderança nos aconselhamentos e nas decisões administrativas. Nós cremos que todos os membros, mesmo os pastores, presbíteros, os diáconos, têm o direito inalienável de, à luz da palavra de Deus, exercer a sua cidadania, percebendo com sabedoria e com discernimento as propostas políticas que se mostram mais justas e sábias para a condução da vida pública. Cabe à igreja, primeira e principalmente, pregar o evangelho e ministrar os sacramentos. Cabe essencialmente a cada crente, individualmente ou iniciativas coletivas, agir na esfera pública em benefício do próximo, instruído pelos princípios bíblicos que são ensinados pela igreja. F. Nós cremos também que os pastores e os demais líderes, no exercício dos seus ministérios, eles exercem naturalmente uma posição privilegiada de fala, que pode influenciar indevida e erroneamente os seus liderados sobre um revestimento de palavra de autoridade espiritual. Ainda que se deva resguardar os direitos dos pastores, dos líderes, né, como cidadãos, a gente resguarda isso, mas assim, coletivamente, no exercício das nossas funções eclesiásticas, a gente precisa seguir a orientação da nossa denominação de que o concílio, ou seja, o conselho da igreja, ou o presbitério, ou o sínodo, ou mesmo o Supremo Concílio, deve se manter neutro em questões desse tipo em que os membros da igreja estejam divididos, porque nos escapa a competência, como um concílio espiritual, opinar sobre ideologias ou partidos políticos em específico.
Essa resolução é da nossa Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, Supremo Concílio de 1932, documento 38. Quanto aos preceitos divinos sobre a ética e o comportamento dos cristãos, eles estão nas Escrituras e têm sido ensinados regularmente nessa igreja, conforme os nossos símbolos de fé. Letra G. Nós cremos e nós reiteramos os princípios que foram orientados numa nota pública da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi publicada no dia 29 de janeiro de 2020, que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela não é apolítica. E ela faz parte da construção de uma sociedade digna a todo cidadão brasileiro, consciente de uma herança judaico-cristã reformada, e tem um compromisso histórico e ideológico com a democracia, entendida como a participação direta do povo nos seus destinos através do voto. E nós nos comprometemos em apoiar isso e contribuir positivamente para o desenvolvimento do Brasil e do mundo. Naquela mesma nota pública, nós lemos que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um compromisso fundamentado no amor ao próximo, com a justiça social, com o bem-estar do povo, com a eliminação da miséria e da pobreza, conforme nos ensina Deuteronômio capítulo 15, verso 4. Nós temos um compromisso com a igualdade dos homens em todos os lugares, em todos os níveis, em todas as situações, independente de sexo, idade ou condição social individual, conforme nos ensina o capítulo 16 do livro de Deuteronômio. E nós temos um compromisso com o desenvolvimento e a manutenção da paz entre os homens, a promoção da harmonia e da concórdia, tanto no seio da nossa igreja local, quanto da comunidade nacional, conforme nos ensina Mateus capítulo 5, verso 9. E que a nossa denominação é apartidária e em nenhum momento ela apresentou ou apresenta apoio a qualquer partido político, e que a opinião pessoal dos membros ou dos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre questões político-partidárias, e cada um deve ter a sua opinião, como nós lemos agora há pouco, não refletem a opinião oficial da instituição sobre o assunto. Diante dessas convicções que nós acabamos de ler, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Niterói recomenda aos seus membros as seguintes posturas e as seguintes ações para o exercício pleno da sua cidadania. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, ore e busque a orientação divina. Nós precisamos orar e, diante de Deus, pedir que Ele nos oriente. Segundo lugar, tenha em mente que compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e de consciência e de ordem e paz na sociedade. Em terceiro lugar, busque conhecer o histórico pessoal e os projetos dos candidatos aos cargos eletivos, bem como também conhecer as ideias defendidas pelo partido do candidato. Você precisa conhecer o máximo que puder do candidato em quem você vai votar. Quarto, seja ativo no combate à corrupção de todo o tipo. Quinto lugar, conheça quais são as atribuições de cada cargo. Há coisas que os candidatos não podem prometer porque a própria lei não os permite cumprir. Uma breve explicação sobre esse tópico: nós temos agora eleições para prefeitos e vereadores. Então, tome cuidado ao observar as propagandas e tudo, porque há questões que são competência, por exemplo, do governo estadual, do governo federal, coisas que não competem ao vereador e ao prefeito. Então, você precisa estar atento a isso, tá bom? Sexto lugar, valorize a democracia e o respeito às normas constitucionais. 8. Eu falei 6, né? Agora é o 7, desculpa. 7. Não compartilhe informações, também é importante. Não compartilhe informações que você não checou, sobre coisas que você não tem certeza, sobre coisas que você não apurou para ver se são verdade mesmo.
Preze pela verdade acima de tudo. Tenha muito cuidado, porque hoje em dia a gente compartilha tudo que chega na rede social, tudo que chega no WhatsApp. Não compartilhe informações que você não checou, sobre coisas que você não tem certeza e não apurou. Preze pela verdade acima de tudo. Em 8º, mantenha o respeito, a cordialidade, a sinceridade e o amor cristão para com todos. Por fim, o Conselho determina que, como parte dessa carta pastoral, seja publicada e feita, conhecida, a Resolução Supremo Concílio 1962, documento 200, que é completamente atual no seu conteúdo, que parece ter sido escrita para o atual momento. Eu vou aqui mostrar para vocês o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Assembleia Geral da nossa denominação, no ano de 1962, ela baixou uma carta pastoral também, que ela fala sobre questões relativas à política, à cidadania. E, irmãos queridos, passados mais de 50 anos, quando nós percebemos o que aqueles nossos irmãos do passado escreveram, nós percebemos que é completamente atual, porque é fundamentado na Sagrada Escritura, e a palavra de Deus, ela é sempre atual. Assim, eu passo a ler para vocês o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a todos os presbíteros, docentes e regentes, aos diáconos e a todos os membros da igreja, a todos os irmãos em Cristo, ao povo de Deus em geral, a você que está me ouvindo. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, no propósito de avivar a consciência de todos os fiéis para os perigos, para os deveres, para as oportunidades da hora presente, apresenta o seguinte pronunciamento sobre problemas políticos e sociais. 1. O imperativo que impõe à igreja a obrigação de fazer pronunciamento sobre questões sociais da atualidade nacional e internacional deriva da vocação profética e proclamadora e testemunha do reino e da sua submissão e fidelidade à palavra de Deus. Número 2. A autoridade da igreja para pronunciar sobre essas questões em dada situação concreta deriva, porém, da disposição com que os cristãos participem de forma sincera e sacrificialmente da luta por uma ordem social em que se expressam cada vez mais perfeitamente os postulados fundamentais da fé cristã sobre Deus, sobre o homem, sobre a sociedade, sobre o Estado e os sistemas ideológicos, políticos, sociais e econômicos. Terceiro, nesse terreno são postulados fundamentais da fé cristã. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, pois por Ele e para Ele tudo foi criado e tudo subsiste. Na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus manifestou o seu propósito redentor e na exaltação do Filho, a sua mão direita, a sua soberania absoluta, que abrange o indivíduo e a sociedade, os povos e as nações, e a igreja e a chamada ordem secular. A vida do homem e dos povos não tem sentido se não for vivida segundo o propósito de Deus, no poder da sua graça, sob o juízo constante da palavra e no pleno reconhecimento da sua soberania. Criados em Cristo, a imagem e semelhança de Deus, todos os homens são fundamentalmente iguais e têm todos os direitos a oportunidades iguais de educação, de saúde, trabalho e participação na vida política e, bem assim, a iguais garantias da inviolabilidade da sua vida, da sua pessoa, da sua família e da utilização adequada dos seus bens. Todas as formas de opressão religiosa, política ou econômica, todas as formas de discriminação racial e social, todas as restrições à liberdade de pensamento e de expressão são igualmente odiosas e contrárias à fé cristã. Todas as nações do mundo têm igual direito de escolher a maneira como desejam ser governadas, desde que tal escolha se faça sem a imposição interna de minorias econômicas ou militarmente poderosas e sem a pressão externa de forças econômicas ou ideológicas, e todas têm igual direito de promover por todos os meios legítimos o que interessa a paz, a justiça, a liberdade e a prosperidade nas suas relações internas e externas. Nenhuma ordem social é inteiramente cristã.
Aproxima-se mais desse ideal aquela em que os direitos e os deveres dos cidadãos forem mantidos em justo equilíbrio, em que for garantido a todos o pleno desenvolvimento das suas potencialidades para o bem e em que for oferecida aos fracos e aos desvalidos a indispensável proteção. O Estado deve ser principalmente um instrumento para a manutenção da ordem, eliminando as causas da perturbação social e para a preservação, incremento e transmissão do patrimônio espiritual e material da sociedade que representa. E é a vontade da maioria dos membros desta que deve determinar a forma e definir os poderes desse Estado. Nenhum sistema ideológico de interpretação da realidade social, seja em termos filosóficos, políticos, econômicos, pode ser aceito como infalível e final. Os conceitos bíblicos da história, reino de Deus e escatologia vão nos fazer perceber sempre na condição humana, individual e social, a presença de fatores que não caberão jamais dentro de uma interpretação puramente filosófica ou científica da realidade que seja distanciada da interpretação cristã e teológica. A presença inegável desses fatores realmente demoníacos em todas as estruturas sociais, fatores que levantam a oposição obstinada ao propósito redentor de Deus e que só vão ser inteiramente destruídos quando vier a plenitude do reino de Deus, essa presença deve levar os cristãos a se lembrarem de que esse propósito redentor de Deus inclui também a ordem social e deve levá-los a darem expressão concreta também nesse âmbito ao fato de que em Cristo Deus manifestou o seu objetivo de criar não só um novo homem, mas também uma nova humanidade. Assim, as igrejas presbiterianas do Brasil, incluindo a nossa igreja presbiteriana de Niterói, compete, em primeiro lugar, dar pelo púlpito e por todos os meios de doutrinação, expressão do evangelho total de redenção do indivíduo e da ordem social. Em segundo lugar, incentivar os seus membros, a você mesmo que está me ouvindo, a assumir uma cidadania responsável, como testemunha de Cristo nos sindicatos, nos partidos políticos, nos diretórios acadêmicos, nas fábricas, nos escritórios, nas cátedras, nas eleições, nos corpos administrativos, legislativos e judiciários do país. Terceiro, nos cabe clamar contra a injustiça, a opressão e a corrupção e tomar a iniciativa de esforços para aliviar os sofrimentos dos infelicitados por uma ordem social iníqua, colaborando também com aqueles que, movidos pelo respeito à dignidade do homem, buscam por um espírito de temor a Deus e respeito à dignidade do homem, busquem esses mesmos fins, assim como aceitando a colaboração desses que assim procedem. Em quarto lugar, é nosso dever nos opor por uma pregação viva e poderosa, relevante e atual, uma barreira inexpugnável contra as forças dissolventes do materialismo e do secularismo. Em quinto lugar, é nosso dever lutar pela preservação e pela integridade da família e pela integração de grupos marginalizados pela ignorância e analfabetismo, pelos vícios, pelas doenças e pela opressão na plena comunhão do corpo social. Em sexto lugar, é nosso dever dar à infância e à juventude uma formação cristã que os capacite a enfrentar de forma vitoriosa o impacto dos paganismos contemporâneos com a força da interpretação cristã da vida total do homem à luz de Deus. Em sétimo, devemos defender pelo exemplo dos nossos membros a dignidade do trabalho, quer manual, quer intelectual. Em oitavo lugar, devemos fazer a proclamação profética incessante dos princípios éticos e sociais do Evangelho, de modo que sejam denunciados todos os erros dos poderes públicos, sejam de omissão ou sejam de comissão, que resultem em ameaças ou obstáculos à paz social, ou tendam à destruição da nossa estrutura democrática. Em nono, nós devemos defender a necessidade de uma mais equitativa distribuição das riquezas, inclusive da propriedade da terra, e advertir em nome da justiça de Deus e da fraternidade cristã aqueles cujo enriquecimento seja fruto da exploração do próximo.
Em 10º lugar, é nosso dever tornar o Estado consciente de todos os seus deveres, transmitindo ao Estado corajosamente a palavra profética, especialmente nas horas de crise, prestigiando a sua ação no estabelecimento da justiça social e oferecendo-lhe colaboração para a solução cristã de todos os problemas da comunidade. À medida que a gente vai lendo esse documento de tantos anos, né? Parece que foi escrito hoje. Eu gostaria, à guisa de conclusão, a forma de concluir a nossa escola dominical desse dia, apenas repetir as recomendações já feitas por este conselho. Em primeiro lugar, ore e busque orientação divina. Segundo, tenha em mente que compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os deveres de cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil, de consciência, da ordem e paz sociais. Em terceiro, busque conhecer o histórico pessoal e os projetos dos candidatos aos cargos eletivos, bem como conhecer também as ideias defendidas pelo seu partido. Você precisa conhecer o máximo que você puder do candidato em quem você vai votar. Quarto, seja ativo no combate à corrupção de todo tipo. Quinto, conheça quais são as atribuições de cada cargo, porque há coisas que candidatos não podem prometer porque a própria lei não os permite cumprir. Sexto, valorize a democracia e o respeito às normas constitucionais. Sétimo, não compartilhe informações que você não checou, sobre coisas que você não tem certeza, sobre coisas que você não apurou. Preze pela verdade acima de tudo. E em 8º lugar, mantenha o respeito, a cordialidade, a sinceridade e o amor cristão para com todos. Muitas coisas nos tendem a nos dividir, mas o que nos une é o amor de Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, Pedro, Tiago, João, Tomé, todos aqueles homens de diferentes origens, de diferentes grupos sociais, com ideias tão diferentes, foram feitos discípulos do Senhor Jesus Cristo, assim como eu e você, assim como cada um de nós, membros da Igreja Presbiteriana de Niterói. E só existe um único Salvador, a quem importa que obedeçamos, e Ele é Jesus Cristo, o Senhor, o ressurreto, aquele que venceu a morte, que subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus, o Pai, onde intercede por cada um de nós e onde Ele há de vir julgar vivos e mortos, no dia em que todos os reis da terra, em que todos os soberanos vão depor sua coroa, sua autoridade, e todos nós vamos dizer: Jesus Cristo é o Rei do Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória seja a esse nosso Redentor e nosso Salvador. Eu convido nós juntos a orarmos, intercedendo, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e para que nos próximos dias, de uma forma especial, no próximo dia 15 de novembro, quando nós vamos às urnas para exercer o nosso direito, a nossa cidadania, nós sejamos abençoados por Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer. Nós somos falhos, imperfeitos, limitados. Não temos condição de ver o todo, e mesmo as nossas compreensões da realidade, elas são parciais, porque nós não conhecemos tudo o que se passa no coração de todas as pessoas em todos os momentos. Muitas pessoas se lançaram como candidatas, como postulantes ao cargo de prefeito de nossa cidade e ao cargo de vereadores na nossa cidade e em tantas outras no nosso país. Nós precisamos da tua orientação, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos conduza a votar naqueles que são mais habilitados, naqueles que farão o melhor trabalho, para que o povo da cidade de Niterói e mesmo os habitantes dos municípios vizinhos e de todos os municípios do nosso país sejam abençoados, para que haja paz, para que eles possam viver vida tranquila e mansa, como nos ensina a tua palavra, para que o pobre seja assistido, para que haja educação de qualidade,
para que haja paz e respeito ao próximo, para que haja compreensão, para que a violência seja minorada, para que os malfeitores sejam punidos, ao mesmo tempo que o justo seja louvado pelas coisas retas que faz. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. E nós te imploramos pelo teu povo e pela tua igreja, que as nossas diferenças de opinião, de convicção, e mesmo naquilo que fomos enganados, ou temos sido enganados, as nossas opiniões concebidas de forma equivocada, ou mesmo naquelas em que estamos corretos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a nos afastar uns dos outros, mas que nós possamos nos amar, dialogar, nos respeitar, nos cuidar uns dos outros, e assim nos manter firmes como um só povo, que tem um só Senhor, unidos por um só batismo. Nós somos o teu povo, a tua igreja, e te imploramos para que à luz da tua palavra, da tua verdade, nós sejamos santificados e que o mundo olhe para nós e nós possamos cumprir aquilo que Jesus orou por nós, que o mundo veja que nós somos um, assim como Jesus é um contigo, e eles creiam e se convertam e se tornem filhos de Deus. Que assim seja, meu Senhor, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Meu irmão querido, na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, a gente vai estar aqui no santuário, louvando a Deus no nosso culto semanal. Próximo domingo, às 9 horas da manhã, o culto sendo transmitido diretamente aqui do santuário, e às 18 horas, a escola dominical gravada, para que todos juntos possamos estudar a palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe muito a sua vida.